Cuidado com a desobediência. É isso mesmo. Meia obediência para Deus é uma desobediência completa. A Bíblia diz aqui em 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 22. Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Olha a seriedade dessa palavra. Aqui o profeta Samuel está falando para o rei Saul. A rebelião é como pecado de feitiçaria. A obstinação, aquela pessoa que é dura de coração, né? Aquela pessoa que colocou algo na cabeça e ninguém tira. A obstinação é como iniquidade e idolatria. Por que Samuel está falando isso para Saul? Nós estamos falando, né, neste mês de julho, acerca de governo, acerca de autoridade e de liderança, né? E nós entendemos aqui acerca de Saul, o que não deve ser feito. Porque muito se é falado para a liderança o que deve ser feito, mas estou aqui para falar aquilo que não deve ser feito. O que não deve ser feito, desobedecer ordens específicas que Deus deu. Por mais que você ache bobeira, por mais que você ache que não tem lógica na tua cabeça. A Bíblia diz que Samuel fala para o rei Saul: vá e destrua todos os amalequitas. Não poupa nada, nem ninguém, nem homens, nem crianças, nem idosos, nada. Destrói tudo. Mata até os animais. Só que o rei Saul faz? Preserva os melhores animais e o rei. Ou seja, ele desobedece a Deus. A Bíblia diz então que Deus vai revelar para o profeta Samuel. O profeta Samuel chega lá falando aquilo que Deus disse. A resposta de Saul é: eu obedeci a Deus. Por que ele acha que ele obedeceu a Deus? Porque ele fez uma meia obediência. Ele preservou aquilo que na cabeça dele era o certo. Ele manteve na cabeça dele aquilo que ele achava que daria certo. Desobedeceu a Deus e ainda achou que estava obedecendo. E ainda quis rebater o profeta. Quantas pessoas não são assim? Desobedecem a Deus, ainda rebate aqueles que estão sendo usados por Deus. Desobedece a Deus na cara de pau mesmo, na cara dura. E acha que está obedecendo a Deus. E Deus manda dizer através deste vídeo: obedeça aquilo que eu tenho te falado. É necessário você passar a obedecer as direções que Deus te deu. Porque meia obediência para Deus é desobediência completa. E olha que a Bíblia diz que a desobediência para Deus, né, que é a rebelião, ou seja, aquele que desobedece e está se rebelando contra Deus, é com pecado de feitiçaria. E a Bíblia diz em Apocalipse o quê? Que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Deus te trouxe nesse vídeo para dizer: obedeça. Qual a ordem que Deus tem te dado? Na cabeça de Saul, era necessário preservar o rei. Era necessário preservar os melhores animais. Ele achou que estava preservando os melhores animais para sacrificar ao Senhor, que Deus se agradaria. É por isso que Samuel fala que não adiantaria, né? Deus tem mais prazer em holocausto e sacrifício que obedeça a palavra dele. A Bíblia não está dizendo em um momento que a gente não tem que sacrificar. O que a Bíblia está dizendo é: não adianta você sacrificar se for em desobediência. Então tem muitas pessoas que fazem isso, sacrificam aquilo que Deus não pediu. E não é nesse sentido de sacrificar a lei, não. Sacrifica aquilo que Deus não quer que a pessoa sacrifica. E aquilo que Deus quer que a pessoa faça, ela não faz. Então isso para Deus não adianta. Não adianta você subir monte, descer monte, você desobedece a palavra dele. Não adianta você fazer propósito, você desobedece a palavra dele. Você vai jejuar à toa. Porque a obediência agrada a Deus. Coloque aí nos comentários: a obediência agrada a Deus. E qual o resultado disso? Não só o pecado de desobediência de Saul, de ter se rebelado contra o próprio Deus, achando que estava desobedecendo uma ordem de um simples profeta, mas também acerca da falta de arrependimento. Quando ele é confrontado pelo profeta, em vez dele se arrepender, ele dá uma desculpa. Primeiro ele dá uma negativa, depois vai dar uma desculpa. Quem é muito bom em desculpa é péssimo em arrependimento. Se Deus está te confrontando, se arrependa. Se Deus está usando profetas para falar contigo, se arrependa. Deus te trouxe esse vídeo para um despertamento. Porque você pode perder posições, você pode perder bênçãos e Deus não vai voltar atrás com a sua palavra. A Bíblia diz então que Samuel fala para Saul: agora Deus te rejeitou. Porém Samuel disse a Saul: não voltarei contigo porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor para que não seja rei sobre Israel. Olha a seriedade disso.
Não só o pecado da desobediência, mas a falta de arrependimento pela desobediência. Aos olhos de Saul era algo pouco, mas aos olhos de Deus era algo gravíssimo. Eu estou aqui para bater nessa tecla. Qual tecla? A desobediência para Deus é algo grave, é pecado de rebelião contra o próprio Deus. E talvez você está se rebeliando contra o próprio Deus, não está se dando conta, porque está desobedecendo dia após dia, uma coisinha ali, ai, nada a ver, outra coisinha ali, o que que tem? Você está barganhando com as coisas de Deus e está achando que vai ficar tudo bem. Estou aqui para dizer, não vai ficar bem. Você precisa de arrependimento o quanto antes. Se arrependa, porque não adianta você sacrificar se você não obedece à ordem do Senhor, se você não obedece à palavra que Ele liberou para a tua vida. Então obedeça. Quais são as ordens? Quais são as ordens diárias? Ah, apóstolo, quero ordens maiores, quero projetos grandes. Deus vai te dar projetos grandes, você não consegue obedecer coisas diárias, os mínimos detalhes. Sabe coisinha aos seus olhos que é boba? Para Deus está sendo um pecado grave, desobediência. Então a obediência tem que ser imediata, na hora que Deus manda. Tem que ser completa, tudo que Deus manda, e tem que ser de boa vontade. Ou seja, eu faço aquilo de boa vontade, não rebatendo, não fazendo com má vontade, não fazendo de biquinho, batendo pezinho. Então, a obediência a Deus tem todos esses fatores. Então, mude o teu coração, mude a tua mentalidade e obedeça à voz do Senhor. Eu quero orar por você, ora junto comigo, coloca o teu pedido de oração aí nos comentários. Né? O Senhor nos ensina a obedecer. Não é fácil obedecer. Muitas vezes nossa carne quer militar, nossa carne quer falar. Há uma guerra constante entre a carne e o espírito. E Deus te trouxe esse vídeo para dizer, obedeça. Independente se você concorda ou não. E se você não concorda, peça para Deus colocar a tua vida, a tua mente, o teu coração em concordância com a vontade dele. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A tua é falha. A tua é carnal. A nossa é. A nossa visão é limitada, só vê o agora. E Deus virá na frente. Obedeça a palavra do Senhor. Não rejeite aquilo que Ele tem falado contigo, para que Ele não te rejeite também. Pai, graças te dou, meu Pai, por essa palavra. Tua palavra diz, meu Pai, com puro o Senhor se mostra puro. Meu Pai, a Tua palavra nos mostra, Pai, no sentido de o Senhor ter reciprocidade com aquilo que nós somos, daquilo que nós fazemos mediante o Senhor. Meu Pai, muitas vezes, meu Pai, pessoas impuras, pessoas infiéis, e quer que o Senhor se mostre, meu Pai, puro e fiel para com elas. Há pessoas, meu Pai, brincando com a tua santidade. Há pessoas, meu Pai, negligenciando ordens, negligenciando aquilo que o Senhor disse e achando, meu Pai, que as coisas vão continuar da mesma maneira. Mas te peço, meu Pai, um despertamento, um alinhamento. Alinha, Senhor, céus e terra. Alinha céus e terra para que teu nome seja glorificado. Muda mentalidades. Transforma. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz. Medita em 1 Samuel 15 e você vai entender todo esse contexto. Por que Deus rejeitou Saul? Não só a desobediência, mas a falta de arrependimento pela mesa. Desobedeceu? Aí é tempo de se arrepender. E não fique bravo com quem te corrige. Não fique bravo brigando com Deus, que é a pior coisa que você pode fazer, dar tiro no seu próprio pé. Deus te trouxe aqui para um despertamento. Amém? Medita, faça devoção nessa palavra. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Se o vídeo falou contigo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar para que outras pessoas sejam alcançadas.